Olá pessoal, vamos para mais um podcast Uniara. Lembrando que os vídeos estão disponíveis nas plataformas do YouTube, Instagram e Facebook. Hoje o podcast Uniara recebe o professor Cássio Mascarenhas para falar sobre fisiologia do exercício. Professor, seja bem-vindo aqui à nossa casa, literalmente, né? Prazer recebê-lo aqui. Obrigado Alexandre, obrigado pelo convite. Um prazer enorme poder vir aqui conversar um pouco sobre a área de atuação da fisiologia do exercício, do treinamento, seja ele desportivo ou não desportivo. Muito obrigado mesmo pelo convite e pela oportunidade de poder falar um pouco, né, com as pessoas sobre exercício e treinamento. Professor, vamos começar então falando da sua trajetória no universo científico, né? Você se forma na graduação e depois? Eu me formei na graduação já faz alguns bons anos, né? Formei em 1990. Você é educador físico? Eu sou educador físico, sou formado em educação física na antiga Fundação Educacional de São Carlos. Me formei em 1990 e eu sempre tive comigo que eu sempre gostei muito, né, da área acadêmica, da ciência, da pesquisa, sempre foi algo que me fascinou bastante. E eu já tinha comigo desde que eu me formei que eu queria ser professor universitário e que eu queria ser pesquisador. Eu, nessa época, trabalhava já com voleibol. Eu fui atleta, né, de voleibol e trabalhava já, quando eu me formei, eu já atuava aqui em Araraquara, na antiga Fundesporte. Antiga não, ainda tem a Fundesporte, né? Como técnico já de voleibol de categorias de formação. E a partir daí, em 92, 91, 92, fiz especialização na área do treinamento desportivo. Fiz uma especialização em 92, uma especialização em 93, que a de 93 também foi na área do esporte, foi em ciências do esporte, com ênfase na preparação física, e eu era, nessa época, já em 92, preparador físico da equipe de voleibol daqui de Araraquara. O técnico era o Eduardo Barros, o Duda, que também é docente aqui da Uniara, e eu era o preparador físico dessa equipe. Foi quando ali foi o embrião do projeto voleibol de alto nível em Araraquara, quando começou em 94 o Lupo Náutico, né, que nós subimos para a primeira divisão do Campeonato Paulista, e a partir daí eu fiquei como preparador físico da equipe até o início, até o ano de 2000. Que foi nessa época que eu acabei me afastando justamente para seguir a carreira acadêmica. Eu entrei no mestrado na Universidade Federal de São Carlos, né, na UFSCar, em 1996, um mestrado em Ciências Fisiológicas com ênfase em Fisiologia do Exercício. E ali eu tive a confirmação, né, de que era isso mesmo que eu queria para a minha vida, né? A vida acadêmica me fascinava muito. E aí eu me afastei do voleibol na época de defender o mestrado. Defendi o meu mestrado em 2000 e aí eu deixei o voleibol. Daí em diante, né, eu continuei, já era docente universitário, eu iniciei a minha carreira como docente em 96 na instituição Moro Lacerda, em Jaboticabal, e depois fui para Ribeirão Preto. E de lá para cá eu me estabeleci mais mesmo na carreira acadêmica. Fiz o meu doutorado, fiz um primeiro doutorado lá na UFSCar também em fisiologia, acabei não terminando, não defendi o doutorado, fiz ele inteirinho e só não defendi. Por quê? Questões da época também, por conta de uma infinidade de questões, de coisas profissionais que eu acabei me envolvendo e acabei não defendendo o doutorado. Fiz ele todinho, tenho os resultados, cheguei até a publicar isso, mas acabei não fazendo a defesa. E depois fui fazer um outro doutorado, fiz aqui na Unesp, em Araraquara, em Ciências Nutricionais. De certa forma foi até interessante, que acabou agregando mais, né? Partir para uma outra área. Então eu posso dizer que eu tenho mestrado e doutorado oficioso, né, em fisiologia e um doutorado oficial em ciências nutricionais. Entrei na Uniara em 2000. Você pegou o time de basquete? O time de basquete na época eu era o preparador físico do voleibol. Eu trabalhava com o voleibol e o João Borim, que era o preparador físico do basquete. Desde o início mesmo, quando o técnico ainda era o Juca, né, o Gilberto Shigemoto. Logo no início do projeto. Nós começamos juntos, né, basquete e voleibol. O voleibol andou um pouco mais rápido no começo e depois o basquete chegou
num nível que... Mas você chegou também a desempenhar a função no basquete da Uniara, não? Não, no basquete não. E estou na Uniara, né, há 24 anos já, entrei aqui em 2001, na verdade. Estou aqui há 23 anos. E de lá para cá venho trabalhando basicamente com isso, né, com a carreira acadêmica. E fisiologia do exercício. E trabalhando com fisiologia humana, fisiologia do exercício e o treinamento desportivo, né, que sempre foi a minha área primária, né? Então, basicamente, nas disciplinas, nos cursos, nas instituições, eu trabalho com isso. Fisiologia humana, fisiologia do exercício e treinamento. Aqui na Uniara mesmo, eu sou docente das disciplinas de musculação, de treinamento para grupos com cuidados especiais, que a gente ensina os alunos a trabalhar com diabéticos, hipertensos, cardíacos, né? Grupos que exigem alguns cuidados, porque não são pessoas que têm a saúde absolutamente Então, para a gente... Porque aqui no podcast nós falamos basicamente sobre esporte. Nós conversamos com vários atletas de várias modalidades, muitas modalidades, né, Fagner? Conversamos com muita gente. E para a gente conceituar isso, defina para mim o que é fisiologia do exercício e como é que ela se insere no contexto do esporte. Qual é a contribuição que ela pode dar para o desenvolvimento do esporte em geral? Bacana. A fisiologia do exercício é a área da ciência, né? A área das biológicas que estuda como o organismo funciona na condição de exercício. Então, a fisiologia é o estudo do funcionamento do organismo. Essa é a fisiologia humana. Como o organismo funciona na condição basal dele, de repouso. E a fisiologia do exercício é o estudo do funcionamento do organismo na condição de exercício. A gente basicamente olha para isso de duas formas. Como o organismo responde, como é que ele funciona quando eu saio da condição de repouso e vou para o exercício. Como é que fica a função cardiovascular, a pressão arterial, a frequência cardíaca, a ventilação, a liberação de hormônios, o controle da temperatura, o metabolismo, as enzimas como atuam, o músculo como ele contrai, os tipos de fibra como respondem para cada situação de exercício. Essa é uma parte do estudo da fisiologia do exercício. Como o organismo responde agudamente ao exercício. E a outra é... Eu estou aqui, começo a treinar por um determinado período de tempo, ou sou atleta, quais são as diferenças que esse organismo treinado exibe no funcionamento dele em comparação a um organismo não treinado? E como o exercício vai mudando o funcionamento do organismo ao longo do tempo. E aí isso para o esporte é fundamental, ambos os conhecimentos. Por quê? Conhecer como o organismo responde agudamente, por exemplo, numa competição, num jogo de basquete, de futebol, de vôlei, o organismo está respondendo de uma maneira para poder atender às exigências da partida. Fundamentalmente, o quanto eu vou precisar contrair o músculo, o quanto precisa de energia para realizar aquelas atividades, e todo o organismo passa a funcionar para atender aquelas condições. Obviamente que, dependendo desse nível de exigência, a fadiga vai se instalando em algum momento da partida para cada um dos atletas de uma forma muito peculiar. No esporte, esse conjunto de entendimentos das respostas imediatas ajuda o fisiologista e, a partir daí, né, a comissão técnica, a entender quais são as reais demandas do jogo e qual o impacto da competição e do treino no funcionamento do organismo. E por quais caminhos a fadiga vai se instalando. Porque qual é a nossa busca nesse aspecto? Retardar ao máximo a ocorrer o início da fadiga. A fadiga vai existir sempre, mas nós tentamos retardar ao máximo o início dela e diminuir a magnitude dessa fadiga. Porque dentro de cada uma das partidas, obviamente, quanto menos fadiga, melhora o nível de desempenho do atleta. E a partir disso, nós também começamos a entender como o organismo, após um treino ou após uma competição, como ele se recupera desse estresse, né, fisiológico que o jogo representou. Você fala de uma condição, mas isso é muito individual. Não é? Cada organismo reage isso de um jeito. Exatamente. Então, como é que você pode... Por exemplo, um time de futebol, são 11 jogadores em campo. Cada um tem o seu mapeamento fisiológico.
Não é assim? É. E é um trabalho complexo, porque na verdade você tem que fazer as particularidades virarem um todo. É isso? É. E isso é uma coisa interessantíssima. E aí vem um terceiro braço da atuação da fisiologia do exercício, que é o entendimento do nível funcional do atleta, a avaliação fisiológica dele, a avaliação da capacidade funcional. É aí que nós individualizamos o processo de treino e também o entendimento das reações de cada organismo. Como é o nível funcional? Qual é o nível de capacidade aeróbia, de capacidade anaeróbia? Como é o nível de força dele? O que tem de, eventualmente, de desequilíbrios musculares? Quer dizer, qual é a capacidade funcional momentânea desse atleta? E isso nos ajuda a entender mais o impacto que a partida, que a competição vai exercer sobre o organismo dele. Nós denominamos isso na fisiologia do exercício de carga interna. Carga no sentido de estresse, carga fisiológica. Cada jogo, cada treino representa para o organismo um impacto, uma ruptura do estado dele de equilíbrio. Isso é um mecanismo de estresse. Isso a gente denomina de carga. Carga interna do treino ou carga interna do jogo. E isso depende daquilo que ele fez na competição e de como o organismo dele se encontra momentaneamente do ponto de vista funcional. Então, esse é um terceiro braço da fisiologia. Avaliamos os atletas, fazemos um reconhecimento do seu nível funcional atual, olhamos para isso em relação ao conjunto de demandas da competição, entendemos qual é o limite de carga para ele no treino e nos jogos, monitoramos e ajustamos, gerenciamos o processo de recuperação e, a partir daí, vamos pensando o processo de treino com o preparador físico, com a comissão técnica, para que haja o aprimoramento desse nível funcional, para que nesse aprimoramento eu tenha uma melhora cada vez maior do nível de desempenho dele e da capacidade dele suportar essas demandas de jogo. E, obviamente, de suportar uma demanda cada vez maior. O atleta de futebol, por exemplo, o pessoal, a gente administra, gerencia o que dele? Se vocês verem, quase todas as equipes hoje, os atletas jogam, às vezes eles tiram a camisa, levantam, às vezes que eles estão com uma espécie de um topzinho, sim, um top. Sim. Aquilo ali é simplesmente para colocar lá um sensor nas costas aqui, que é do GPS. Com isso, nós monitoramos a quantidade, quer dizer, a distância total percorrida por ele, quanto ele vem percorrendo de distância a cada 15 minutos de jogo, e a gente consegue ver a perda de desempenho dentro da partida, o número total de sprints que ele faz no jogo, a distância total que ele cumpre em sprint. Então, nós conseguimos ir monitorando isso a cada momento do jogo, a cada terço do jogo, 15, 30, 45 minutos. Aí, no segundo tempo, isso. E a gente já tem também em treino, para cada um dos atletas, aquilo que deve ser o necessário para que ele faça no treino. Em número de acelerações, em distância total. Existem alguns cálculos matemáticos que nós fazemos a partir de algumas variáveis fisiológicas que determinam para a gente qual é o nível de carga interna. Então, nós vamos, a partir daí, monitorando ali, a resposta da frequência cardíaca, o tempo que ele fica numas zonas específicas da frequência cardíaca, o tempo que ele fica nas várias zonas de velocidade que ele está ali atuando no jogo ou no treino. Tudo isso vai dando para a gente essa carga interna. No dia a dia de treinamento, por exemplo, em algumas circunstâncias, antes do treino, hoje as coisas funcionam assim. Na minha época, como preparador físico, não era assim. Há 30 anos atrás, seria muito bom, viu? Mas hoje as coisas funcionam assim. A equipe se reúne, a equipe técnica se reúne antes e já está definido, por exemplo, qual será a carga interna do treino de hoje. O que precisa ser trabalhado, a equipe técnica, nós vamos trabalhar acelerações, vamos ter que abrir mais o campo hoje para ajustar a tática do jogo, fazer as transições. Aí a equipe técnica se reúne com o departamento de saúde e performance, que em geral é composto pelo fisiologista, pelo fisioterapeuta, mas cabe ao fisiologista a definição junto com a equipe técnica de qual é essa carga do treino. E aí fica tudo definido. Mapeado por dia. E aí o atleta vai para o treino e ele está ali com o GPS
momento a momento, monitorando tudo que ele vem fazendo ali, e às vezes com alguns atletas a gente levanta a mão ali para o técnico e fala, ó, tá esgotado. Já deu a carga interna dele. Aquele, o outro ali ainda podem continuar. Então, com isso, o que a gente busca? A gente busca uniformizar o impacto do treino para cada organismo. Porque se eu tenho níveis funcionais diferentes e vai todo mundo e faz a mesma coisa, faz o mesmo número de sprints, a distância... O organismo de cada um é diferente, cada um reage, reage de forma diferente e tem um impacto diferente. Consequentemente, o time de recuperação de cada um vai ser diferente. Só que amanhã eles vão de novo fazer o mesmo treino. Na somatória de treinos, eu tenho cada atleta numa condição de estresse de treino, de fadiga, de recuperação. Amanhã alguém lesiona. E lesão é sempre por falta ou por excesso. Quando você tem tudo equilibrado em termos de estímulos de treino, não tem lesão. Aí é a terceira possibilidade da lesão, que é uma fatalidade. Ela existe, mas quando o atleta está muito bem preparado, a fatalidade probabilidade da fatalidade é menor. Entende? Então, com essa maneira que a fisiologia do exercício atua, né, entra hoje no esporte, ela consegue equalizar mais as cargas internas e dessa maneira ela consegue uniformizar mais o impacto do treino para cada atleta no dia a dia. E com isso a gente consegue controlar melhor a recuperação, o próximo treino, a natureza dele, as características dele para cada um dos atletas, e nós colocamos todos em tempos muito uniformes em relação à recuperação, e com isso a gente consegue uma evolução individual melhor. E a partir daí uma evolução coletiva melhor. Os esportes coletivos têm diferença do esporte individual? No esporte individual você consegue trabalhar melhor a fisiologia do exercício? Ou no esporte coletivo é significativo? O esporte coletivo eu acho que o termo que você usou é pertinente. Ela é significativa, e a maneira como se consegue controlar hoje, principalmente nas equipes que têm um pouco mais de infraestrutura, né? Por exemplo, sem o GPS, tudo isso que eu estou dizendo... Fica difícil. Fica muito difícil. A gente consegue controlar. Né? Existem outros mecanismos. Quais são? Olha, para uma equipe que tenha, por exemplo, recurso mais baixo, se eu conseguir um cardiofrequencímetro, que perto de um GPS é um valor infinitamente menor, que nós estamos falando aí de um frequencímetro que custa hoje algo em torno de R$300. Um GPS é uma fortuna. Né? Uma equipe, para ter um GPS hoje, ela não consegue trabalhar com menos de R$100 mil, ela não tem, né, o sistema de GPS. Então, o frequencímetro já ajuda. Nós temos ali a resposta de frequência cardíaca deles, dos atletas, vamos monitorando isso, conhecemos qual é a frequência máxima dele a partir dos testes, das avaliações, conhecemos um pouco das velocidades deles em relação às variáveis, que é o limiar anaeróbio, limiar de compensação respiratória, VO2 máximo, velocidade máxima dele num sprint de 20, 30 metros. Tudo isso é simples de alcançar, porque isso faz parte das avaliações, né, que são realizadas no início da temporada. E a partir daí, para você ver uma coisa, olha só, não tenho GPS, mas eu precisaria monitorar um pouco mais a distância deles. Os sistemas mais simples de GPS, a distância total, ele marca, né? São sistemas até simples e baratos, de fácil acesso, do ponto de vista financeiro. Só tendo a distância já ajuda. E a partir daí a gente vai marcando quantos sprints ele faz. Eu costumo brincar, falar, é um pouco mais tupiniquim, né? Mas dá certo. Eu, na época que eu trabalhei com a Ferroviária, na primeira vez que eu trabalhei como fisiologista na Ferroviária, isso foi 2006, 2007, e trabalhei também com o comercial de Ribeirão Preto, 2008, foi no acesso do comercial, e depois também estive felizmente como fisiologista no acesso da Ferroviária em 2013, 2014, que era a equipe que era comandada pelo Milton Mendes. Lá em Ribeirão, no comercial, o técnico que iniciou lá foi o Wagner Lopes, e quem subiu foi aquele que era considerado o rei do acesso, Luiz Carlos Ferreira. Eu trabalhei com ele por um tempo. Ele pegou a equipe já praticamente no acesso, mas quem subiu foi ele, fica mais um ali para o currículo dele. E eu era o fisiologista. Pela falta de recursos que nós tínhamos, e até de tecnologia total naquela época, eu colocava em todos os treinos
eu colocava cones ao lado do campo, na lateral, de 10 em 10 metros. Então, eu fechava ali todo o campo com os cones de 10 em 10 metros. E sentava ali do lado, na arquibancada, e ficava monitorando, eu e mais um auxiliar, ficávamos monitorando as distâncias percorridas pelos atletas, selecionávamos em cada treino, né, 4 atletas, 5 atletas, nós ficávamos em 3. Era manual isso, Era hein? manual, era tupiniquim total, mas nós conseguíamos monitorar os setores. Sim. Então, né, monitora a defesa, monitora o meio-campo, monitora o ataque. Monitorava um atleta de cada setor em cada um dos treinos e nós monitorávamos as distâncias, as acelerações, os sprints para cada setor dentro do treino e fazíamos isso também nos jogos. Nos jogos a gente já desenvolvia um sisteminha nosso ali, sempre conseguia, deixava o cone um pouco mais longe. Aqui, quando era jogo aqui, era mais fácil para a gente. Mas deixava e nós conseguíamos ir monitorando. E aí nós íamos depois quantificando isso tudo. E obviamente, você vai a partir daí também se apoiando na literatura, né, daquilo que já vem sendo produzido de conhecimento em relação às distâncias, ao número total de sprints. E com isso a gente ia vendo também, do primeiro para o segundo tempo, a perda de desempenho do atleta. Fazendo sprint, eu já tinha aquela distância ali do lado, né, do campo marcado, e a gente ia olhando para aquilo, monitorando. Depois, quando conseguimos filmar mais ali direto com o próprio celular, a gente filmava, já via o tempo, qual foi o tempo que ele levou para fazer esse sprint, o outro sprint. Chegava no segundo tempo, a gente já conseguia ver que estava caindo o desempenho. Só ali no cronômetro com o celular, vendo a filmagem e revendo os sprints, momento a momento. Então, era braçal total, mas a gente conseguia monitorar um pouco mais dessa carga interna. E pela própria resposta de frequência cardíaca. No ano da Ferroviária, desse acesso, a gente comprou naquela época um software que hoje já é obsoleto. Mas era um software que naquela época, eu estou falando de 10 anos atrás, que era o First Beat. Ele faz um monitoramento, eu digo que ele é obsoleto porque o GPS hoje cobriu isso, porque o GPS te dá a distância, dá as acelerações, alguns sistemas de GPS no futebol te dão até as mudanças de direção, os ângulos que os atletas fazem, as mudanças de direção. Se foi com 90 graus, se foi 180 graus. É um negócio fora de série. Mas naquela época nós tínhamos já algo que era de última geração, que era esse software em que a gente deixava só um monitor de frequência cardíaca nos atletas e nós fazíamos um monitoramento por telemetria dessa frequência cardíaca. Então, os atletas estavam lá no campo, eu estou lá na arquibancada com Mas está vendo o celular, laptop, com o computador na mão. O computador na mão e tem a frequência cardíaca de todos eles na tela. Todos. 20 atletas. Então, eu ia monitorando com isso, a gente já definia as zonas, né? A gente separa a frequência cardíaca por zonas em função da frequência máxima do atleta e vai definindo e vendo o tempo que ele permanecia em cada zona de frequência cardíaca. Isso é um indicador para nós de intensidade do jogo dele. Paralelamente a isso, nós íamos marcando manualmente o número de sprints que ele fazia. E nós tínhamos, né, o que precisava, o que era o ideal, e a gente conseguia, a partir daí, perceber, por exemplo, do primeiro para o segundo tempo, a queda de desempenho. Nos primeiros 15 minutos já diminuiu a quantidade de sprints ou diminuiu o tempo em que ele ficou na zona mais alta da frequência cardíaca. Significa que a intensidade do jogo dele, a velocidade média dele no jogo está diminuindo. Ele não vai ocupar espaço igual. É hora de tirar. Fagner. Quando um atleta ele tem um bom desempenho normalmente durante as partidas, seja qualquer esporte. Aqui a gente sempre fala de futebol porque ele é... Mas ele sofre uma falta e a partir da falta lá ele já vai mostrar que tem alguma coisa diferente com o atleta. E aí a comissão já precisa ficar de antena para ou substituir ou melhorar aquilo ali? Todo o desempenho dele, hoje, com os sistemas de GPS no futebol, isso facilita muito, porque a gente consegue ver, por exemplo, o que a gente denomina de densidade do jogo dele.
o tempo que ele fica entre as ações mais intensas. Às vezes você vê ele ali, fez um sprint, fez uma ação intensa, aí trabalhou na zona que a gente chama de faixa 4 de velocidade. Só para vocês terem uma ideia do que é isso, a faixa 4 de velocidade é de 19 a 23 por hora. A faixa 5 é de 23 por hora para cima. O GPS dá tudo isso para nós e momento a momento, né? Quer dizer, é ali, na hora. Eu estou ali, o jogo está acontecendo e nós estamos aqui quantificando tudo imediatamente. Na medida que a gente começa a ver que essas intensidades maiores, esses momentos na zona 4 e 5 começam a ficar mais distantes um do outro, isso é a densidade dele. É a hora de já começar a pensar, por exemplo, que se ele está ficando menos tempo, ele faz uma ação intensa e demora mais tempo para voltar nessa faixa mais intensa, quer dizer, se deslocar 19, 20, 21, 22, 23, quanto mais tempo ele fica de 19 para cima, 19 por hora, significa que o jogo dele e coletivamente é mais intenso. O jogo se decide de 19 por hora para cima e fundamentalmente de 23 para cima, que são as ações de potência, de explosão, de velocidade, que é o que os técnicos, você ouve muitos deles falando isso. Um dos que mais fala disso em entrevistas é o Abel Ferreira. A intensidade, vocês veem que ele usa muito a intensidade. Falou, mas como é que ele tem parâmetro para ver? Nós temos, hoje, lá atrás, há 20 anos atrás, isso era altamente subjetivo. Era a intensidade que o técnico achava ou que qualquer um. Hoje não. Hoje isso é altamente objetivo. Está marcado ali. Olha, seu jogo não está intenso. Como não está intenso? Falou, está aqui o tempo que você ficou na zona 4, na zona 5, a distância que você cumpriu. Então, por exemplo, um atleta X cumpriu 600 metros na distância 4. Mas a média da equipe é de 750. Ele está abaixo. O jogo dele não está intenso. E isso é objetivo, não tem como... Então, quando a gente começa a perceber isso, por exemplo, dentro de uma partida, é daí que muitas vezes, muita gente... Eu sempre falo do Abel Ferreira porque ele é divisor de águas, né, no nosso futebol. Todo mundo pergunta, você tirou um atleta tal? Ele falou, olha, não é assim. Vocês acham que joga quem vai jogar? Falou, quem vai jogar não depende só de... Aí entra de novo um departamento de fisiologia que, antes do jogo, já mostrou, falou, olha, nós temos uma série de... Aí é um outro braço da fisiologia, que é o da recuperação. Jogou hoje. Amanhã, qual é o nível de recuperação do atleta? Nós temos marcadores para isso. Então, a gente faz alguns exames sanguíneos. Por exemplo, que eu ia perguntar. Olha, vou até aproveitar nisso. Como é que a gente monitora a recuperação do atleta? Para definir depois também quem joga. Já na época nossa aqui do Milton Mendes, né, em 2013, nós monitorávamos no dia seguinte ao jogo, em torno de 24 a 30 horas pós-jogo, nós monitoramos algumas variáveis bioquímicas sanguíneas que são indicadores ou marcadores indiretos de dano tecidual, de lesão no músculo, microlesão. Um deles é uma enzima que chama CK, ou CPK, que é inclusive uma enzima que é usada como marcador de infarto do miocárdio. É uma lesão no músculo cardíaco. A CPK tem os valores dela. Então, de 30 horas, mais ou menos 24 a 30 horas depois, ela atinge o pico dela em relação ao esforço final. Quanto mais alto for o valor de CK, isso é para a gente um marcador indireto de um maior dano tecidual. Então, se a CK do atleta estiver alta, 400 ele tem risco de lesão. unidades por litro, 500, 600, 800, obviamente nós vamos dizer, olha, ele... provavelmente, muscularmente, ele ainda não está recuperado. Precisamos diminuir com ele no treino de hoje e, eventualmente, aí todo dia, antes do jogo, o jogo é à noite, pela manhã, nós monitoramos também. Pode ser a CK, algumas equipes hoje monitoram a proteína C reativa, que é também um marcador mais direto de estado de inflamação, e a inflamação é uma consequência de uma microlesão tecidual. E ela tem relação direta com essa CK. Então, é um pouco mais barato para monitorar e mais fácil. Então, monitora, por exemplo, algumas equipes hoje monitoram. E para isso faz o exame de sangue. Reativa. E para isso faz o exame de sangue. Exatamente. Nós fazemos alguns testes funcionais. O teste de potência no equipamento, que é o isocinético, para ver o torque, o pico de torque. Isso dura 1 minuto. Fazemos e temos o parâmetro dele.
Ele está 20% abaixo. Significa que, do ponto de vista muscular, ele ainda não está recuperado. Fadigado. Exatamente. Fazemos um teste na plataforma de salto, que é para ver a impulsão vertical, ou o tempo que ele tem de contato com o solo. Isso mostra o padrão de resposta, de ativação do sistema nervoso central para o músculo e o padrão de velocidade de contração do músculo. Temos o referencial dele, porque sabemos qual é o melhor desempenho dele. Olha e vê que está abaixo. Falou, ele ainda não está recuperado. Aí você soma essas informações todas e, a partir daí, você tem um entendimento do nível de recuperação. Aí vai para o jogo. E o pessoal cobra o tal, mas não jogou tal cara? Você resolveu fazer isso porque... Falou, olha, ele responde muito isso, às vezes meio indignado. Falou, olha, não é assim. Não é, eu não ponho quem eu quero, eu ponho quem está pronto para jogar. Quem está pronto, quem tem condições. Nós temos um departamento de saúde e performance que analisa tudo e me municia dessas informações e, a partir delas, eu tomo a decisão. E em alguns jogos, entra com o atleta, mas já está definido a carga. Ele está com o GPS, Abel, deu a carga dele. E a gente já sabia, pela dinâmica dele de jogo, que por volta de 20 minutos do segundo tempo nós iríamos tirá-lo. Nós só estamos olhando aqui no GPS para ver, já deu a carga prevista, combinada para ele pelo nível dele, pela CK, pela PCR, que é a proteína C reativa, já deu. Ele vai e tira, mas não é porque ele quer ou porque taticamente o jogo exige. É porque já estava definido que a carga de segurança para esse atleta, para esse jogo, pelas condições, já deu. Então, isso é a fisiologia, né? É a imensidão, né, da fisiologia do exercício dentro do esporte como um todo. Isso vale para o voleibol em relação ao desempenho, ao salto, à potência no ataque. Começou a diminuir a potência, de salto, roda um pouco mais ele, deixa um pouco mais aqui, isso vale para o basquete. Então a gente tem uma série de instrumentos e de estratégias de monitoramento dessa carga, daquilo que ele vem fazendo em treino, em jogo, e também a partir daí do monitoramento do desempenho para ver o quanto tempo ele fica a mais ou tira. No basquete, por exemplo, que dá para rodar a todo momento, isso é administrado, é gerenciado também ali, momento a momento. Entendi. Muito bom. E me diga uma coisa, porque assim, a gente trabalha aqui muito assim, do ponto de vista... A gente conversa com jogadores de futebol, enfim e tal, mas falando para o cidadão assim, comum, assim, por exemplo, e ele está a fim de praticar um esporte. E aí ele pode fazer a seguinte pergunta: de que forma a fisiologia do exercício pode auxiliar a eu tomar uma decisão de falar o seguinte: não, eu vou correr, eu vou jogar um basquete, eu vou jogar um vôlei. De que forma que a fisiologia do exercício pode contribuir com ele nessa tomada de decisão? Porque a gente sabe assim, eu tenho vocação para ser fundista, eu tenho vocação para ser velocista. De que forma que a fisiologia do exercício pode colaborar nesse sentido, professor? Se eu pensar a fisiologia do exercício estritamente, que é a ciência que estuda o funcionamento do organismo em condição de exercício, como é que a fisiologia do exercício pode pensar nesse atleta amador, né? Quer dizer, esse atleta recreacional? É um atleta, é um esportista recreacional. 2 pontos. Um primeiro dele, conhecer o seu nível funcional atual. Fazer uma bateria de avaliações físicas, ver o nível de capacidade aeróbica, aptidão cardiovascular, que tipo força. de exame que ele faz? A gente faz, por exemplo, testes simples. Eu posso fazer um teste ergométrico, um teste na esteira, um teste na bicicleta ergométrica, que é um teste que vai aumentando a intensidade até o indivíduo não aguentar mais, ou testes que são mais indicados em função do estado clínico atual, indivíduos que têm um alto risco cardíaco, por exemplo, porque tem alteração de colesterol total, tem fatores de risco cardíaco presentes. Você não vai fazer algo que leve a um nível extremo de esforço. Mas a gente tem uma infinidade de testes que são possíveis para acessar, por exemplo, a aptidão cardiovascular, que é o consumo máximo de oxigênio. Isso já é um parâmetro de nível físico, de capacidade funcional e de capacidade de trabalho. Para dizer assim para ele, olha, para você, as velocidades ou as intensidades ótimas para um primeiro momento, os 2 primeiros meses, ficam em torno de 5 a 6, 7 por hora. Olha, para você pode ir 8, 9, do que depende disso? Do que ele tem hoje, do que ele é hoje.
Quanto eu posso fazer? Depende do que você é. Quer dizer, qual é o mínimo que eu devo fazer e qual é o máximo? Depende do seu nível funcional. Então, para cada máximo funcional, obviamente, existe um mínimo. Se alguém tem uma condição máxima em que ele tem um consumo de oxigênio que é compatível, por exemplo, com uma velocidade de 10 km por hora, em que ele suporta isso por 2 minutos, 3 minutos, obviamente eu não posso colocar ele para já começar a fazer 8, 9 por hora direto, porque ele tem um nível funcional que é um nível ainda que exige velocidades um pouco mais baixas. Então, esse é um ponto. Testes de aptidão cardiovascular, testes de força, análise de composição corporal, percentual de gordura, massa muscular, isso pode ser feito por adipometria, por bioimpedância, por ultrassonografia. Tem uma série de recursos mais e menos onerosos, né? Mas tudo permite que seja feito. Avaliação postural, ausência ou presença de desvios posturais que determinam a possibilidade de fazer algum exercício, a impossibilidade de outro. Na medida que eu olho para isso tudo, eu tenho indicações, contraindicações e necessidades de exercício. Aquilo que é imperioso fazer, aquilo que é prioritário e é fundamental. Aquilo que é possível e aquilo que não é para ser feito nesse momento. Encurtamentos, presença ou não de encurtamentos musculares. Então, é uma bateria de testes. Faça um check-up funcional. Tem um check-up clínico e o check-up funcional. Entendo a capacidade de trabalho atual desse indivíduo e, a partir dela, vem as recomendações do que fazer, quanto fazer, como fazer, por que fazer, como prosseguir, como conduzir a semana, por exemplo, quer dizer, como compor os vários perfis de treino, treino de força, treino de capacidade aeróbia, treino de velocidade, treino de salto, treino disso. Tem alguns indivíduos que simplesmente, eu gosto de jogar futebol e tal, então eu queria fazer uns testes para começar a treinar. Eu faço o teste todo, falo, posso dar uns sprints? Eu falo, não, você não tem nível ainda para isso. Lá no jogo ele está fazendo isso. A cada um que ele faz lá no jogo, ele está sob risco, por exemplo, de uma lesão. Então, é isso que eu ia perguntar para você, porque a fisiologia do exercício me parece que ela é preventiva. Ela é preventiva, ela é performática, porque ela tem como missão, uma das missões, entender o nível funcional atual. Sim. A bateria de teste, por exemplo, num atleta. E entender o nível funcional ideal para o desempenho daquela modalidade, para atender aquelas demandas da modalidade. Então, cabe a ele mostrar, o nível atual, ele precisa chegar aqui, esse é o nível ideal para essa modalidade, para o voleibol, para o basquete, para a natação de 100 metros e por aí vai. Cabe a ele definir o nível funcional também ideal. E cabe ao preparador físico, à comissão técnica, buscar esse nível, encontrar as estratégias de treino para atingir esse nível. Independentemente do esporte praticado. Independentemente do esporte. Então, nessa perspectiva, ela é preventiva, mas ela não é primariamente preventiva. Ela é de reconhecimento do nível funcional e, a partir daí, de estabelecimento de parâmetros funcionais ótimos para o desempenho. Porque ela busca sempre o limite, a fisiologia do exercício busca sempre o limite. Explorar o máximo que o indivíduo do tem. Atleta, né? Exatamente. Então, isso é preventivo. Então, ela é secundariamente preventiva. A prevenção está implícita nela. Ela busca o reconhecimento do nível funcional, o entendimento das demandas do exercício, seja ele recreacional ou profissional, e a partir daí o estabelecimento do nível funcional ótimo. Se você vem caminhando, migrando para o nível funcional ótimo, você está cada vez mais distante de ocorrências de lesões, de um mal súbito, né? um recreacionista de um mal súbito, de um infarto ou de alguma coisa. Por quê? Porque ele está num nível funcional compatível com aquilo que a prática esportiva amadora ou profissional dele requer. Isso não representa algo de ameaça, de exagero, né? de limite para o organismo dele. O nível funcional que ele tem permite que ele realize essas tarefas motoras, recreacionais ou profissionais de desporto. Então, ele está mais longe da lesão. Por isso que ela é secundariamente preventiva, mas ela é fundamentalmente investigativa e de performática. Eu busco o reconhecimento do que é hoje
e a melhora dessa performance. Então, a partir do conjunto de conhecimentos dela, do que a gente municia a equipe técnica, nós garantimos, né, a partir daí, uma qualificação maior do processo de treino para que o atleta atinja mais cedo, e o indivíduo não atleta também, mais rapidamente e com maior nível assim, de plenitude, o seu nível funcional ideal. A partir dele, ele tem um desempenho melhor e, obviamente, um risco menor de lesões. Agora, Alexandre e o pessoal, todos os espectadores, é uma coisa que aí chega agora, num momento que nós estamos vivendo, chega para se aliar à fisiologia do exercício, desportiva e não desportiva, chega agora a genética do esporte. Aí vem, dá a mão com a fisiologia e diz assim, ó, a partir de agora, você, fisiologista, faz as avaliações todas e reconhece o nível funcional atual. Mas o que eu estou avaliando? Eu estou avaliando quem ele, como esse atleta é, ou esse indivíduo está hoje. Sim. Isso é fenótipo. Tá. Eu vim ao mundo com o meu genótipo, minha carga genética. As influências do meio ambiente, o que eu já fiz de exercício, de treino ao longo da vida, construíram esse Cássio que está aqui. Sim. Isso aqui é um fenótipo. O meu genótipo está aqui dentro. Agora eu olho, faço os exames genéticos e reconheço a minha carga genética. Através dos cromossomos. E agora eu consigo pegar os testes, os resultados funcionais, combino isso com o potencial genético e agora eu começo finalmente a poder explorar ao máximo o indivíduo. Porque até então nós tínhamos os testes e deles o nível ideal. Mas esse indivíduo, geneticamente, ele tem melhores condições de responder a qual tipo de treino? Então, isso que eu ia te perguntar. Você entrou num ponto assim, por exemplo, o Corinthians, o Palmeiras vai contratar um jogador, um atacante. Eu quero um jogador que tenha essa característica. E aí, esses exames podem determinar se o fulano lá tem essa genética e esse perfil colocado. É isso, professor? Exatamente. Olha, eu preciso de característica com sprint, com velocidade, com mais acelerações. Tem coisa que a gente está vendo. O atleta tem essa característica. Isso a gente consegue enxergar, né, quando o atleta está se comportando no jogo. A gente consegue diferenciar, por exemplo, características de um atleta como o Vinícius Júnior e características de um atleta como o Paquetá. São características diferentes. Mas isso está muito explícito. Agora, dentro de cada setor deles, quais são as minúcias em termos de característica para o desempenho esportivo? Qual a genética que eu preciso para o rapaz lá, para o atleta fazer desempenhar aquela função? Para ele que é atacante, o que mais eu preciso conhecer? Pô, isso é assertivo demais. Isso é absolutamente assertivo. Assertivo demais. E a genética nesse aspecto, hoje ela está extremamente avançada. Eu ainda eu estou debutando, né? Eu sou um aspirante ainda no estudo da genética e da genética esportiva, mas estou nessa há aproximadamente 1 ano. E aí assim, para responder assim a quem está aqui nos vendo, né, e tal, enfim, que tipo de exame que se faz para identificar a genética? Hoje o bom é isso. Até um tempo atrás tinha que fazer exame sanguíneo, eram exames mais invasivos, os testes mais difíceis e muito caro. Hoje, o teste é feito pela saliva, uma espécie de um cotonete, sim. Faz aqui pela saliva, coleta a saliva. Os exames são muito mais baratos, mas muito mais baratos, acessíveis, altamente acessíveis, e com um contingente de genes muito maior do que nós tínhamos antes. O projeto Genoma veio, né, desvendando o nosso genótipo, e a literatura, quer dizer, a ciência vem nos últimos 20 anos estudando de maneira cada vez mais aprofundada quais genes apresentam maior relação com o desempenho esportivo. E aí o ponto-chave para todos entenderem, de todos os nossos genes, vários deles têm algumas pequenas mudanças na estrutura dele ali do DNA, das bases que nós temos lá de nucleotídeos. Isso é o que a gente denomina de polimorfismos, que são espécies assim de micromutações genéticas, que são absolutamente normais, acontecem em todo mundo.
Cada um tem em alguns genes. O reconhecimento desses polimorfismos em cada indivíduo é determinante do entendimento nosso em relação a alguns aspectos do comportamento motor dele, da capacidade de trabalho motor dele. É isso que a gente faz hoje na genética esportiva. Faz os exames, o teste genético, mapeia aí algo em torno de 30, 40 genes e reconhece os polimorfismos desses genes em cada indivíduo. A partir do reconhecimento desses polimorfismos, nós entendemos a relação disso com o trabalho. Por exemplo, com esse polimorfismo aqui, o atleta demora um pouco mais de tempo para começar a melhorar o desempenho. Ele tem um perfil de uma enzima que chama enzima conversora de angiotensina, é a ECA. Né? Isso tem a ver com controle de pressão arterial e tudo. E aí a literatura mostrou que essa enzima, o polimorfismo dela, uma outra alteração que o indivíduo apresente no gene que codifica essa enzima tem relação direta com o desempenho esportivo. Isso é maravilhoso. Então, ela é uma enzima que produz um hormônio, que é a angiotensina 2, que é vasoconstritor. Alguns indivíduos têm um polimorfismo dessa enzima em que eles apresentam uma alta expressão dela e outros muito pouco dela. Quem apresentar mais dessa enzima, expressar mais dela, produz mais dessa enzima e, consequentemente, produz mais do hormônio vasoconstritor, da angiotensina 2. Primeiro que já tem uma predisposição genética maior para ser hipertenso. Isso a literatura tem. E no esporte, Cássio, demora mais tempo para ter a vasodilatação para os músculos, para chegar sangue, oxigênio, nutriente, e são indivíduos que demoram mais para responder, por exemplo, ao início de uma competição, ao início de um treino, e que demoram mais para recuperar também. Porque para recuperar precisa de muito sangue chegando e nutriente nos músculos. Então você consegue identificar tudo isso? Exatamente. Aí eu identifico isso, identifico a morfologia muscular, tem outro polimorfismo de um gene que é de uma proteína que chama alfa-actinina 3. Alguns indivíduos têm um polimorfismo do gene que codifica essa proteína, que é uma proteína muscular, que dá sustentação para a estrutura do músculo. Tem indivíduos, algo em torno de 20% da população, 20% a 30%, dependendo da etnia, que eles apresentam um polimorfismo desse gene em que ele não produz a proteína. Então o músculo dele tem uma proteína a menos na estrutura do músculo. É um músculo mais suscetível a romper, a lesionar. O atleta que me apresentar isso, eu tenho que tomar um cuidado diferente. A carga de treino dele na semana precisa ondular mais. Aí, quando o fisiologista vai monitorar a carga, já está acertado. Esse aqui que tem um perfil desfavorável, um genótipo desfavorável da alfa-actinina 3, não dá para a gente colocar 3 dias em seco. Olha que bacana isso. Sim. Então, agora eu estou falando de 2 genes. Imagina você ter 30 genes que tem a ver com outros aspectos do metabolismo, da resposta cardiovascular, da resposta inflamatória, do estresse oxidativo, da estrutura dos tendões, quem está mais suscetível a uma lesão tendínea ou não. Aí você compõe isso tudo, compõe com os resultados dos testes fisiológicos, pensa aquilo que o técnico quer desse atleta em relação à competição, seja no vôlei, no basquete, na natação. Olha para isso tudo junto, quer dizer, começa a casar todas essas informações. Olha a riqueza de se detalhes. Torna complexo demais, né, professor? Absurdamente complexo. Por isso que isso jamais vai ser conduzido por um indivíduo. Então, aí precisa de um coletivo de pessoas. Une expertises. Aí você une expertises para tomar as melhores decisões. Mas esse é um caminho sem volta no esporte e na atividade, no exercício físico não desportivo. Esse é um caminho sem volta no âmbito desportivo e no âmbito do fitness, por exemplo, das academias. É um caminho sem volta. Então, aquela frase que a gente ouve há muitos anos, treino é treino, jogo é jogo, hoje em dia é mais do que nunca. Não tem conversa. E é interessante isso porque, assim, treino é treino e treino é jogo.
Por quê? Joga-se o que treina-se. Tinha muita gente que sempre falava, não, treino é treino, no jogo é outra coisa. Ele fala, ué, então para que serve o treino? Ele no treino não rende, mas no jogo ele resolve. Não, treino é treino, treino é jogo. E ao mesmo tempo, treino é treino e jogo é jogo. Por quê? Porque eu tenho demandas distintas e monitoro o treino para entender o que ele consegue no jogo, para preparar para o jogo e ao mesmo tempo, o jogo é único. Porque nenhum treino reproduz aquilo que existe no jogo, que é a descarga adrenérgica, que é a vontade, o medo de errar, a impossibilidade de errar. Erra, mas ninguém pode errar. No treino pode, no jogo não pode. E aí o jogo tem uma descarga de adrenalina maior, tanto que o ritmo do jogo é completamente diferente do treino. Sim. Então, nesse aspecto, treino é treino, jogo é jogo. A gente monitora tudo isso e efetivamente a partir daí entende os porquês, né? Em relação à melhora, à piora do desempenho de um atleta, a um momento menos adequado dele. Às vezes a imprensa, o atleta está numa fase ruim. Não é fase, né? Como é que está a recuperação? O que ele está fazendo em treino? E eu sempre falo do Abel, por isso que há um tempo atrás estavam pegando no pé dele por causa do Rafael Veiga. Não, ele tá... Gente, está tudo monitorado. Né? Tá tudo monitorado. O jogador está com preguiça e tal. E aí falou, olha, nós estamos dando uma carga maior. E às vezes tem isso. Precisamos de um período, analise os dados que periodicamente, assim, rotineiramente nós estamos levantando dados dos atletas. E aí, em algum momento, pode ser que alguém veja e falou, olha, esse atleta aqui precisa de um tratamento diferente aqui no treino. Perdeu mais disso, isso aqui não chegou adequado, nós vamos precisar, entre aspas, sacrificar um período aqui, 3 semanas, 4 semanas, aumentando a carga de treino, e a partir daí, obviamente, que se eu aumento a carga de treino, eu tenho que tirar na competição. É óbvio que eu não posso ter carga de treino alta e competição, não dá. E ainda mais, se eu conheço um pouco mais do perfil genotípico dele, em termos de recuperação, de propensão à lesão, músculo tendina, eu tenho que controlar mais isso. E aí são momentos em que ele vai perder o desempenho atlético dele no jogo, o desempenho físico, técnico, ele está mais ressentido do que está sendo feito. Mas é fundamental que isso seja feito agora, para que daqui a 2, 3 meses, no momento mais decisivo, por exemplo, de um campeonato, ele esteja pronto. Nós tenhamos ele exatamente naquele nível que nós sabemos que ele tem. Porque monitora-se tudo. Hoje nós não temos mais... A gente conhece, se não conhece tudo, obviamente, mas nós conhecemos quase tudo dos atletas, principalmente no alto desempenho. E aí vale para qualquer modalidade, futebol, vôlei, basquete, atletismo. No alto desempenho, nós já conhecemos, daquilo que é possível, né, do ponto de vista tecnológico atual, nós conhecemos quase tudo. Por isso que eu digo que a partir de agora, a entrada da genética no esporte, que ainda está começando, isso ainda não existe de forma maciça. Em 5 anos... Existe algum clube de futebol, algum esporte que já tenha isso colocado? Eu não sei exatamente quem vem fazendo mais isso. Algumas equipes de futebol vêm fazendo, mas ainda timidamente. Eu fiquei sabendo, por exemplo, que o Flamengo faz teste genético, principalmente com os atletas da base, das categorias de formação. Mas eles monitoram 3, 4 genes, que são aqueles mais decisivos. 2 são esses que eu acabei de falar. O gene da ECA e da CTN3, a alfa-actinina 3. E um ou outro a mais. Obviamente, nós precisamos abrir um pouco mais isso. Mas eu fiquei sabendo do Flamengo, me parece que... Eu não sei se o Palmeiras, parece que na categoria de formação também faz. Na Europa já tem algumas equipes fazendo um pouco mais isso, mas ainda é tímido. Em 5 anos... Isso é realidade em 100% das equipes. E aí vai casar, então, a genética com a fisiologia. A genética esportiva vem para ser um braço decisivo dos entendimentos, né, da fisiologia do exercício. E aí nós começamos a explorar mais o potencial individual. E aí a gente não fica mais dando murro em ponta de faca, né? Falou, esse atleta não tem potencial genético. Vou dar um exemplo prático disso. Eu fiz o mapeamento genético de 3 atletas de primeiro escalão do beach tênis nacional e mundial. Atletas que estão nos top 10 do Brasil,
e top 20 do mundo. Sim. Então, nós estamos falando de 2 dos 10 melhores jogadores uma de beach amostra tênis considerável. do país. Considerável. E eu fiz um mapeamento genético deles. E eles têm ausência de produção da alfa-actinina 3. Isso não tem nada a ver com a modalidade de potência, como é o beach tênis. Normalmente, esses indivíduos que têm a ausência, né, que não produzem a alfa-actinina 3, têm melhor desempenho em modalidades aeróbias, de endurance, provas longas, que a intensidade é menor, que depende menos da fibra de contração rápida. Mas eles são top 10 e top 20 do mundo. Acabou. Então, eles são uma realidade. Olha, independente da característica genética deles. Independente desse potencial desfavorecimento genético. Sim. Mas eles estão lá. Como tem alguns outros, mas tem muito menos desse do que do outro polimorfismo, em modalidades de força e potência. Tudo bem. Né? Olha que curioso. Eles reclamaram. Olha, poxa, a gente tem muita dificuldade com o preparador. Estava lá o fisiologista deles, o preparador físico deles. Nós temos tido muita dificuldade com a potência deles. Nos treinos de potência, eles sentem mais, eles não têm evoluído a potência, nós estamos sentindo... Precisamos ver, quando eu olho o mapa genético e mostro para eles, aí eles até... Vamos lá, está explicado, porque eu expliquei o que era aquilo. Os 5, né, os 3 atletas, o preparador e o fisiologista falaram, está explicado. Eles não têm potencial genético para potência. Então, veja que curioso. Tem que mudar o treino. Vale a pena eu ficar insistindo na potência? Falou, eu ainda brinquei com eles, olha, potência, para aumentar a potência do saque da coisa, na outra vida. Né? Na outra vida. Vamos olhar o genótipo, mas nessa vida, não. Essa vida, eles têm mais característica do quê? De resistência. Então, direciona o treino para resistência de potência, mas não para potência. Mudou a lógica deles. Com 3 semanas de treino, eles já deram feedback. Estou treinando melhor, aguentando melhor, gostando mais do treino e rendendo mais já nos jogos. Falou, desencana, né? O termo é esse. Esquece a potência, você não veio ao mundo para ela. Mas a resistência de potência, se você treinar a potência, vai melhorar? Vai, mas vai melhorar isso aqui. O outro que tem o outro genótipo, que a gente chama de RR, vai melhorar isso aqui. E se você treinar a resistência de potência, você vai melhorar isso aqui. Então, treina aquilo para o que o seu organismo veio mais preparado. Nessa vida é isso. O que eu vim mais preparado? Deixa eu conhecer o seu genótipo, os seus polimorfismos. E a partir daí a gente direciona o treino muito mais de forma individual. Aí vem a nova era do treinamento. Agora nós temos condição de individualizar ao máximo, respeitar um princípio do treinamento que a gente denomina de princípio da individualidade biológica. E aí você consegue encaixar o coletivo dentro desse, você encaixa o coletivo dentro dessas individualidades, você encaixa uma ideia coletiva. O técnico mesmo amanhã pode até pensar nisso do ponto de vista dessas características genotípicas, né, para compor a equipe. E para contratar atletas que tenham as características colocadas. Que eu preciso. Exatamente isso. E ser mais assertivo ainda a médio e longo prazo. Essa é a ideia. No desporto, e principalmente no desporto de competição de alto rendimento, você tem que conseguir a evolução atlética em curto período de tempo. E de forma mais decisiva, ao ponto de você explorar o máximo dele, ele responder rápido e sem lesão. Lesionou no esporte, estragou tudo. Difícil, né? Pode ser uma lesão de 2, 3 semanas. Ela fere todo o planejamento para um período de 3, 4 meses. Então, a busca agora, aliar a genética com a fisiologia, né, a genética esportiva com a fisiologia do exercício, é justamente para isso. Acelerar a evolução atlética e, assim, diminuir sensivelmente a incidência de lesões. É isso aí. Conversamos um papo incrível aqui com o professor Cássio Mascarenhas sobre fisiologia do exercício. Professor, muito obrigado por essa aula aí, né? Essa aula de doutorado aqui que nós tivemos sobre fisiologia. Obrigado pela sua presença. Obrigado.
Obrigado pela oportunidade.